Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para juntos crescermos no conhecimento da vontade de Deus e provarmos da boa e agradável e vontade divina para as nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a estar examinando a palavra do Senhor no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E hoje nós vamos falar sobre o autoexame, a necessidade de examinarmos a nós mesmos, né? Como nós precisamos trazer essa disciplina espiritual para a nossa vida, a disciplina do autoexame. Então nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quero te convidar, aonde você estiver, a fechar os seus olhos e estar no momento de oração, elevando o nosso pensamento ao Senhor, e que os nossos ouvidos estejam cativos a Ele nesse instante. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra santa que foi proclamada. Agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento e crescimento rumo à Tua vontade, que a cada dia nós possamos parecer mais e mais com Cristo. Que este ano que o Senhor nos concede seja um ano de vitórias, seja um ano de crescimento, seja um ano de realmente, Pai querido, caminharmos mais e mais rumo ao Teu querer, para que em tudo possamos alegrar o Seu coração, e tudo em nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, parece que certas práticas, com o tempo, tendem a deixarem de existir, né? Tendem a ser abandonadas. Algumas práticas, inclusive, espirituais, algumas disciplinas espirituais. Por exemplo, nós não temos visto mais tanto se falar sobre o jejum, sobre a importância de praticarmos o jejum, não é verdade? E uma disciplina que, infelizmente, tem sido colocada de lado também, é a disciplina do autoexame. Essa disciplina espiritual, infelizmente, nunca foi tão deixada de lado. Aliás, algumas pessoas nem sequer sabem a respeito dela, da importância de praticarmos o autoexame. Tamanho esquecimento que tem caído essa disciplina espiritual. No entanto, a disciplina do autoexame é um dos elementos fundamentais de uma vida profunda com Deus. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, vivem numa vida superficial na vida cristã. Pouco conhecem sobre Deus e com isso são vítimas fáceis dos ataques do maligno. Mas aqueles que desejam uma vida mais profunda com Deus, de intimidade, de conhecimento da palavra e viver a palavra do Senhor, não tem como deixar de praticar o autoexame em suas vidas, porque é uma disciplina fundamental que nos leva a conhecer mais a respeito de nós mesmos e, por conseguinte, a conhecer a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, a nos colocarmos segundo a vontade de Deus, nos deixar ser conformados segundo os princípios de Deus para as nossas vidas. E no texto que nós vemos, o apóstolo Paulo, ele avalia o problema do autoexame e adverte que é necessário aplicar tal prática no nosso dia a dia. No texto que nós vemos, Paulo está falando especialmente à igreja de Corinto sobre a questão da Santa Ceia, porque ali estava acontecendo alguns escândalos. Os irmãos, ao invés de praticarem a comunhão no momento da Santa Ceia, estavam praticando a divisão. Ao invés de celebrarem juntos a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, nos concedendo vida e vida espiritual, eles estavam ali cometendo o pecado da glutonaria, da arrogância, da soberba e uma série de outras coisas, né? E Paulo então adverte sobre a necessidade deles examinarem a si mesmos e analisarem, verem se eles estavam corretos ou não, como a prática deles estava completamente errada. Paulo também nos mostra, por conseguinte, o resultado da consequência de ignorar o autoexame. E qual é a consequência? Sermos julgados e castigados por Deus. É o que ele diz em 1 Coríntios 11, versículos 31 e 32. Que aqueles irmãos estavam sendo julgados por Deus e castigados por causa das suas atitudes erradas, dos seus pecados e da falta de se autoexaminarem, de se autoanalisarem e perceberem que estavam errados. Todavia, o que nós temos visto nos dias de hoje é que nós estamos tão encantados com a tecnologia, com as mídias sociais especialmente,
que temos deixado de lado alguns elementos fundamentais de uma vida cristã profunda, e um destes elementos é a disciplina do autoexame. E o pior, quando nós fazemos isto, é que podemos achar que está tudo bem, quando na verdade não está, quando na verdade a morte espiritual está ali à espreita, que é o que estava acontecendo com os irmãos da igreja de Corinto, que achavam que estavam tudo bem, que achavam que eram muito espirituais por causa dos dons, e no entanto, eles estavam se afastando cada vez mais da vontade do Senhor, a ponto de haver práticas pecaminosas terríveis no meio daquela igreja. Outro pecado que nós podemos cometer, que talvez seja pior ainda, é o de nos contentar ao ouvir sobre o autoexame apenas no culto de Santa Ceia, ou seja, de fazermos isso uma única vez a cada 30 dias. É muito comum nós falarmos deste texto no momento da celebração da Santa Ceia. Nós teremos dentro de alguns dias a celebração da Santa Ceia em nossa igreja, e com a graça de Deus contaremos com a presença dos irmãos. E é muito comum falarmos sobre essa necessidade de nos examinarmos, de olharmos para nós e ver se há alguma falta. Isso é bom, não há nada de errado nisso, mas nós não podemos nos contentar em fazer isso apenas no dia de Santa Ceia, de analisarmos para ver se estamos prontos, preparados para participar da celebração, né? Porque até nisso, infelizmente, algumas pessoas entendem errado esse texto e pensam da seguinte forma: como eu estou em falta com o meu irmão, como eu estou brigado com o meu irmão, eu não vou participar da Santa Ceia. E o que a palavra nos diz é que quando nos analisarmos, nos autoexaminarmos e percebermos que estamos em dívida com o nosso irmão, que estamos brigados com os nossos irmãos, o que nós temos que fazer é ir até o nosso irmão e pedir perdão, e então participar da celebração, da comunhão do povo de Deus, né? Então nós precisamos praticar isso em nossas vidas, não apenas uma vez por mês, mas todo dia nós precisamos trazer a prática dessa disciplina espiritual para a nossa vivência, de separarmos um tempo para deixar Deus falar conosco e nos mostrar o que está que tem de errado ou o que tem de bom em nosso coração. Mas o que cabe aqui, a primeira pergunta que cabe neste momento é: o que é o autoexame? Precisamos deixar isso bem claro primeiramente, para que não venhamos também a praticar de forma errada, ou então nem sequer praticar o autoexame em nossas vidas. A primeira coisa que precisa ficar claro é que o autoexame implica em meditar em nossos atos e pensamentos, considerando cada detalhe. Ou seja, o autoexame é você tirar um tempo, é fechar para balanço, né? É você separar um momento da sua caminhada, do seu dia a dia, para meditar na sua vida. Aliás, a meditação também é uma disciplina que tem sido posta de lado, e ela está muito ligada ao autoexame. E quando eu falo meditação, nada tem a ver com prática de mantras transcendentais, não é isso. Mas é simplesmente você separar um tempo para meditar, para pensar, para analisar, para reflexão, né? E nesse sentido, então, o autoexame e a meditação estão muito ligados. Nós precisamos separar um tempo, seja em sua casa, seja num lugar quieto, um momento de quietude, onde nós desligamos o celular, onde nós separamos um tempo de silêncio para meditarmos na vontade de Deus para as nossas vidas, e também para analisar o nosso dia a dia, se nós temos andado segundo a vontade de Deus, ou se há em nós algumas práticas que são contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos isso muito claro em Davi. Davi, ele desejava profundamente uma purificação em sua vida. Ele realmente sempre se colocava diante do Senhor, pedindo que Deus o purificasse, que Deus o mostrasse por completo, que desvendasse, soldasse o seu interior e visse se havia nele algum caminho mau. E é interessante que Davi, em alguns momentos, ele até ora pedindo que Deus revelasse aqueles pecados ocultos, aqueles que ele nem sequer percebeu que tinha cometido, porque nós também corremos neste erro. Olha só o que Salmos, capítulo 19, versículo 12 nos diz: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Então observe que Davi tinha essa consciência de que, por mais que ele se esforçasse, poderia haver alguma falta, algum pecado que ele simplesmente não tinha percebido, por falta de autoconhecimento, por falta de autoconsciência. Então nós vemos aqui Davi apelando ao Senhor de uma forma muito humilde, que o purificasse de tais pecados. E como que isso ocorre?
através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos traz entendimento, revelação, compreensão dos nossos atos, tanto aqueles atos bons quanto os pecaminosos. E era isso que Davi estava pedindo ao Senhor: Deus, me mostra se há em mim algum caminho mau, me revele os pecados que eu tenho cometido e que eu desconheço, mas que eu não quero praticar, porque eu quero viver segundo a sua vontade. Querido, nesse sentido, a prática do autoexame deveria ocupar um lugar de destaque em nossa agenda. Não apenas um dia do mês, alguns minutos do mês, mas um momento diário da nossa vida. Nós temos que ter essa prática no nosso caminhar, de separar um tempo, de nos colocarmos diante do Senhor e pedir que Deus nos revele, nos mostre aquilo que está certo, mas também aquilo que está errado. Mas o que nós vemos, muitas vezes, são pessoas que ignoram esta disciplina e rejeitam o autoexame, e não entendem que isso implica em abandonar uma orientação de Deus para as nossas vidas. Ou seja, quando nós deixamos de praticar o autoexame, nós estamos abandonando a orientação de Deus para o nosso caminhar, porque Deus quer nos mostrar a importância de analisarmos o nosso dia a dia, de termos uma reflexão. Querido, quem não reflete sobre os seus atos, vai viver de uma forma qualquer, e de qualquer jeito serve. Nós temos que ter uma vida intencional, uma vida com propósitos, e nós nesse sentido precisamos analisar, vermos se realmente estamos conseguindo crescer, se temos melhorado, se temos acertado, ou se ainda há áreas em nossas vidas que precisam urgentemente da intervenção de Deus. Quando nós praticamos o autoexame, nós nos tornamos conscientes disso. Nós passamos a conhecer a nós mesmos. E talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Conhecer-se a si mesmo, né? Conhecer o seu interior, as áreas obscuras do seu ser, né? Então nós precisamos praticar o autoexame. Do contrário, nós vamos viver uma vida cristã superficial. E infelizmente, muitos cristãos, talvez a maioria até, vivem um cristianismo superficial. São salvos? Sim, são salvos. São servos e servas do Senhor, mas que estão deixando de desfrutar das maravilhas espirituais que Deus tem reservado para nós. Por quê? Porque tem vivido uma vida superficial, porque tem deixado de ter práticas saudáveis em sua vida, para que possam então crescer, se tornando gigantes na fé, né? Homens e mulheres valorosos na fé. Em segundo lugar, nós precisamos entender então qual é o propósito do autoexame. Nós aqui falamos sobre o que é o autoexame, que é tirar um tempo para meditar nos nossos atos, né? Reconhecendo aquilo que é bom, mas também aquilo que é errado. Mas também precisamos entender qual que é a função, por que é tão importante praticarmos o autoexame. A primeira coisa que nós precisamos ter claro em nossa mente é que qualquer prática espiritual, qualquer disciplina espiritual, não é para o nosso crescimento apenas, ou melhor ainda, não é para que nós nos sintamos fortes, grandes e com isso venhamos a dar lado para a arrogância, de forma alguma. Toda disciplina espiritual serve para a glória de Deus, para a glorificação do nome do Senhor. Ou seja, à medida que nós vamos crescendo, que nos tornamos crentes maduros, que provamos da profundidade de Deus, da profundidade de uma vida espiritual, nós vamos mais e mais glorificando o nome do Senhor. Porque se eu sei que tal prática é pecado, a minha tendência então é abandonar essa prática para glorificar o nome do Senhor. Se eu sei que falar palavrão é pecado, então o que eu faço? Eu vou transformando o meu palavreado a cada dia. Quando eu percebo que solto o palavrão, eu me coloco diante do Senhor, peço perdão, peço ajuda a Ele para crescer, para melhorar, de forma que dia a dia o meu vocabulário vai ser mudado, né? E os palavrões deixam de fazer parte do meu viver, e isso glorifica o nome do Senhor. Então, não devemos realizar o autoexame apenas por medo da justiça de Deus, por medo de sermos castigados por Deus. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que têm muito mais medo do inferno do que amor a Deus. Querido, o Senhor Ele quer ser amado por nós, não que Ele dependa do nosso amor, mas Ele sabe que nós precisamos do amor dEle, da sua graça, né? Então o Senhor Ele quer servos que o amem, filhos que o amem.
O Senhor não está apenas atrás de membros de igreja, Ele procura pessoas que o amem, que o adorem em espírito e em verdade. Sermos libertos do inferno é uma consequência de uma vida com Deus. Então, assim também, nós precisamos realmente praticar o autoexame para que haja em nós um desejo genuíno de sermos libertos do pecado e não de termos medo de Deus. Porque de fato o pecado, ele nos separa da presença de Deus e ele nos aprisiona. Ele nos aprisiona. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo pecado? O pecado dos vícios, o pecado da maledicência, diga-se fofoca, né? E tantos outros, poderíamos citar aqui uma lista enorme, não é o momento para isso. Mas quantas pessoas estão presas pelo pecado e precisam ser libertas? Então é isso, querido, o autoexame serve para nos tornar conscientes de nossas falhas e pecados e gerar em nós um desejo genuíno de sermos libertos desses pecados para que possamos viver verdadeiramente livres para Deus, libertos pelo poder de Cristo Jesus. Precisamos também atentar para o ensino de Paulo, que orienta a darmos lugar para a tristeza segundo Deus, que é aquela que produz arrependimento. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus, que gera em nosso coração um genuíno arrependimento, que nos leva a nos afastar do pecado, a reconhecer que pecamos, e isso nos entristece, nos deixa maus, nos torna conscientes do quanto erramos. Isso gera em nós, no nosso coração, uma tristeza, mas não é uma tristeza para destruição, é uma tristeza que nos leva a correr para os pés de Jesus, clamando por perdão e por libertação. Não é aquela tristeza que levou Judas a cometer suicídio, mas é a tristeza que levou Pedro a reconhecer o seu pecado e, diante da presença de Cristo Jesus, experimentar perdão e libertação daquele sentimento de culpa, Quantas pessoas ainda estão presas pelo sentimento de culpa? Essa tristeza que Paulo nos fala é o fruto de um autoexame e surge em nossos corações quando, ao contemplar nossos pecados, percebemos o quanto somos pecadores e precisamos do perdão divino. Observe que Paulo está falando então dessa tristeza boa, porque ela nos torna conscientes de quanto somos pecadores, mas também de o quanto precisamos correr para os braços amorosos de Cristo Jesus, para receber o perdão divino que Ele nos concede pela sua graça. Porque se nós achamos que está tudo bem, nós não vamos correr para Cristo Jesus. Nós vemos isso na atitude dos fariseus muitas vezes, Eles achavam que estava tudo bem com eles, ao invés de reconhecerem que precisavam da graça de Cristo Jesus. Sem o autoexame e sem essa tristeza que gera o arrependimento, o pecado jamais seria exposto e, por sua vez, jamais seria apresentado a Deus em confissão. Todo pecado que é confessado a Deus, não de uma forma leviana, de uma forma qualquer, mas com sinceridade de coração, quando nós apresentamos nosso pecado a Deus de forma sincera e genuína e nos arrependemos de fato, Ele nos perdoa. E aliás, o arrependimento demanda justamente mudança de atitude. Do contrário, é apenas um remorso, é aquele sentimento de culpa, não uma tristeza segundo Deus que nos leva à mudança de atitude. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos praticar o autoexame. Nós vemos em Lucas capítulo 18, por exemplo, a oração do fariseu e do cobrador de impostos, E a oração do cobrador de impostos, ela é um autoexame público com uma precisão cirúrgica. Nós vemos que ele vai realmente no fundo da questão, ele compreende a sua situação. Olha só o que Lucas 18, 13 nos diz. Mas o publicano, aqui o cobrador de impostos, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Querido, o publicano, ele conhecia o seu interior, ele sabia da sua situação de miséria e de vazio espiritual, ele tinha consciência disso, e nesse sentido ele estava a anos-luz de distância, espiritualmente falando, do fariseu. O publicano, o cobrador de impostos, ele conhecia que realmente era pecador, o quanto precisava da misericórdia de Deus, e por isso, ao invés de fazer cerimônias, ele se derrama perante Deus.
E nós precisamos aprender nesse sentido com Ele também. Quantas vezes ficamos fazendo cerimônias, ao invés de nos derramar diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, né? O publicano, cobrador de impostos, ele atingiu o objetivo dessa prática cristã, que era primeiramente glorificar a Deus. Como? Reconhecendo a misericórdia que havia em Deus. Ele reconhece que precisa da misericórdia de Deus, e com isso ele está glorificando a Deus, mostrando que Deus é misericordioso e que Deus poderia perdoá-lo. Então, nesse sentido, ele atingiu o objetivo, o propósito do autoexame. E assim também nós precisamos trazer para as nossas vidas tal prática. Nós vemos que Davi também, quando foi confrontado pelo profeta Natã diante do seu pecado, quando ele faz um autoexame, ele fica assombrado. Claro que aqui Davi precisou de um empurrãozinho de Natã, né? Mas aquilo foi apenas o começo. Natã lembrou do seu pecado, mas Davi precisou pôr a mão na consciência e reconhecer que o pecado dele era gravíssimo. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele havia cometido aqui o pecado do adultério. Ele havia tido relações com uma mulher casada e ela veio a engravidar. E para tentar encobrir o seu pecado, Davi cometeu um pecado maior ainda, que foi de causar o assassinato de um homem inocente. E até então Davi achou que estava tudo bem, porque ele achou que o seu pecado estava encoberto. Mas Deus aqui usou o profeta Natã para dar um pãozinho na consciência de Davi, né? Até que Davi se lembrou do seu pecado, se colocou diante do Senhor. Nesse sentido, querido, o autoexame serve para isso, nos tornar conscientes do nosso pecado. E aqui está uma diferença muito grande entre o arrependimento e o remorso. Judas, cheio de remorso, foi e cometeu suicídio. Davi, cheio de arrependimento, correu para a graça de Deus, para os braços do Pai, porque ele sabia que, embora o seu pecado era gravíssimo e digno de morte, ele sabia também que em Deus ele encontraria graça e perdão. Em Deus ele poderia se esconder e encontrar salvação. Claro que o seu pecado teve consequências gravíssimas, mas também em Deus ele encontrou o perdão e a restauração. E é isso que nós precisamos entender também. Se num primeiro momento o autoexame pode nos gerar tristeza, no segundo momento ele nos traz alegria, quando reconhecemos o nosso pecado e provamos do perdão de Deus para as nossas vidas. Perdão que nos restaura, que nos coloca novamente em pé e nos leva a continuar na caminhada, assim como foi na vida de Pedro. Então, o autoexame realmente ele serve para nos fazer enxergar em nós mesmos o veneno que ingerimos ao cometer o pecado. Realmente o pecado é como um veneno que mata, né? E quando nós nos autoexaminamos, nós percebemos este veneno que nós mesmos tomamos. Mas também nós percebemos que em Deus nós temos o antídoto para este veneno. Nós temos a cura para os malefícios do pecado. Mas é interessante que nós vemos que Davi, então, ele reconhece que em Deus ele teria salvação. Nós vemos no capítulo 51, no versículo 10 de Salmos, ele pedindo a Deus um coração puro. Ele reconhece que estava impuro, que estava em pecado, mas ele pede agora que o Senhor o purifique e lhe dê um coração puro, né? E também um espírito estável, ou seja, uma capacidade de continuar nesse estado de santidade, de realmente buscar estar diante do Senhor, sempre seguindo a sua vontade e não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita. É claro, querido, que tal pedido só pode ser fruto de uma análise profunda de si mesmo perante Deus. Quem não tem consciência do seu estado de pecado, jamais vai pedir a Deus um coração puro, porque acha que está puro. Nós vemos isso, por exemplo, com o fariseu. Quando ao invés de reconhecer o seu pecado, ele se justifica, né? Ele acha que está tudo bem. Pessoas que não têm um autoconhecimento, pessoas que não praticam o autoexame, jamais vão pedir perdão a Deus. Pelo contrário, continuam se escondendo inutilmente daquele que vê todas as coisas. Essa é a confissão de Davi. Enquanto ele estava em pecado, ele se sentia morto, como se os seus ossos estivessem secos, como se o seu humor fosse uma terra de estio, uma terra seca. Mas quando ele reconheceu os seus pecados e provou o perdão de Deus, ele foi renovado, foi revigorado, foi restaurado.
Querido, em terceiro e último lugar, nós precisamos entender qual é o parâmetro do autoexame. Tão importante quanto entender o propósito e a necessidade de praticar o autoexame é também termos o parâmetro correto, porque um erro bastante comum na prática do autoexame está em justamente usar o parâmetro errado. O que é o parâmetro? Parâmetro é o padrão ou a medida perfeita. Eu estava vendo há um tempo atrás sobre a medida padrão do peso, né? É um cilindro de irídio que ele serve como padrão para o peso. Então todos os demais pesos, todas as balanças, elas vão usar aquele padrão, né? Aquele parâmetro de peso. Ele é que vai validar o que é um peso correto e não um peso errado. Assim também nós precisamos então ter o parâmetro certo. E o problema é que muitas vezes as pessoas incorrem no erro de usar outras pessoas como padrão. Então o que acontece? É muito normal virmos dentro da igreja as pessoas olharem para o outro irmão e se julgarem a partir do outro, especialmente daqueles que estão numa situação um pouco inferior, digamos assim, na vida espiritual. Não quero dizer aqui no sentido de arrogância, né? Mas no sentido de pessoas que ainda estão imaturas, vamos usar melhor esse termo, né? E muitas vezes essa é a nossa tendência. Mas quando eu olho para o irmão fulano, ou para a irmã cicrano, não, eu estou bem melhor, né? Especialmente quando olhamos para aqueles que têm cometido certos tipos de pecados que são mais visíveis. Mas e os pecados que estão ocultos? Aqueles que os olhos não veem, mas que continuam habitando no coração. É muito fácil ver o pecado do adultério, mas e o pecado da inveja? E o pecado da arrogância? Será que é tão fácil assim? O pecado dos ciúmes, os ciúmes fora de controle, será que é tão visível? Então nós temos que tomar esse cuidado, porque se nós nos compararmos a outras pessoas, nós podemos achar que somos melhores, que somos superiores, que está tudo bem e que não precisa ser mudado nada. E aí está o erro. Nós precisamos entender, irmãos, que o padrão é Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é o padrão de perfeição. E qualquer parâmetro que não seja de Cristo vai incorrer em erros. Você até pode se inspirar em outras pessoas. Se você tem olhado para a vida de homens e mulheres como inspiração, tudo bem. Não há problema nisso. O problema é se você usá-los como padrão de conduta cristã, como se fosse o ponto máximo. O seu ponto máximo vai ser muito imperfeito. O nosso ponto máximo é Cristo Jesus. O nosso desejo genuíno deve ser a cada dia querer parecer-se mais e mais com Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Querido, Ele é o padrão perfeito. Qual é o padrão? A plenitude de Cristo. O máximo está em Cristo. É para Ele que nós temos que olhar. Quando Paulo diz para sermos imitadores dele, como Ele é de Cristo, Ele está apontando para Cristo. Querem me imitar? Ok, eu estou imitando a Cristo, então imitem a Cristo também. Paulo não está se colocando como um padrão a ser seguido, mas como um exemplo de quem já olhou para Cristo e entendeu que Ele é o padrão, Ele é o parâmetro. É para Ele que nós temos que olhar e nos comparar com Cristo. Ele é o nosso padrão de autoexame. Querido, se nós olhamos para Cristo e não temos sido parecido com Ele, significa que há falta em nós. Então nós temos que olhar para Cristo e perceber, analisar a nossa vida. Ele é nosso modelo. Ele é o nosso modelo de um bom pai, de um bom filho, de uma boa mãe, de tudo. Tudo está em Cristo Jesus. Como pastor, eu busco muito olhar para o padrão de Cristo Jesus como mestre, como líder, né? E ali a gente pode ver o quanto a gente tem acertado ou o quanto tem errado. Então assim deve ser em nossa vida como um todo. O padrão de uma pessoa madura na fé, de um homem ou de uma mulher maduros na fé, é Cristo Jesus. Querido, a tentativa de imitar o fariseu em sua comparação com os demais homens, em nada trará proveito àquele que anseia por agradar a Deus. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Querido, o autoexame deste fariseu estava completamente errado.
Não no sentido do que o que ele disse. O que ele disse de fato era verdade. Ele não era ladrão, ele não era corrupto, ele não era adúltero em primeira vista. Mas quando nós analisamos a nossa vida com profundidade, nós percebemos que temos disso um pouco, disso tudo um pouco. Querida, a palavra diz que quem olha para a irmã ou para o irmão com um desejo errado, já desejando, melhor dizendo, né, já adulterou. A pessoa nos diz que nós somos corruptos porque o nosso espírito, a nossa carne tende para o pecado. E aquele que não está em Cristo Jesus ainda está morto espiritualmente, né? Quando chegamos em Cristo, nós somos vivificados, mas lutamos contra a tendência corrupta da carne. Quantas vezes nós somos ladrões, ladrão da glória que pertence a Deus, queremos glória para nós, né? E às vezes nós não percebemos isso. Era o que o fariseu não estava percebendo. Ele estava se comparando com o publicano. Ele não estava ali querendo que Deus o justificasse, que Deus o perdoasse, mas ele queria apenas aparecer. Ele queria apenas fazer uma autopromoção das suas virtudes e qualidades. Ele tinha virtudes e qualidades? Sim, ele tinha. Mas diante de Deus, querido, ninguém está ali para se gabar, mas está para clamar misericórdia, porque Deus é o nosso padrão perfeito. E sempre estaremos em falta diante dele. Por isso, quando chegamos diante de Deus, não chegamos com arrogância, com autopromoção, mas chegamos como aquele publicano, como aquele cobrador de impostos. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu quero concluir essa mensagem, querido, dizendo para você começar 2021, fechando a sua vida para balanço. Eu sei que no final do ano é muito comum as pessoas fazerem promessas, né? E promessas muitas vezes fúteis, que não levam a lugar nenhum. Eu te convido a começar 2021 fazendo uma autoanálise. Feche para a balança a sua vida. Faça uma autoanálise sincera e humilde na presença de Deus. Deixa eu te mostrar os pecados que precisam ser abandonados para que você possa viver verdadeiramente livre. Deixa Deus te mostrar o que está errado no seu caminhar, no seu casamento, no seu relacionamento com sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos ou com seus pais, o que está errado nos seus negócios ou no seu trabalho, o que está errado nos seus estudos, nas suas amizades. Deixa Deus te mostrar. Deixa Deus te mostrar também aquilo que você tem crescido, aquilo que você tem feito de bom, mas que Ele quer te levar a um patamar maior, te levar a conhecer mais e mais da vontade dEle. Feche a sua vida para balanço, não apenas neste começo, especialmente nesse começo de ano, mas tenha essa prática cotidiana na sua vida, neste ano que Deus te concede. E principalmente, querido, nunca se esqueça que a busca, ela é nossa, mas o realizar é de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Que a palavra está dizendo que Ele efetua em nosso coração o desejo de mudança. Ele traz isso para nós, até isso vem de Deus. Mas que Ele também nos dá capacidade para viver essa mudança. Nós mesmos, nós nada temos para fazer. Nós não conseguimos, somos incapazes, porque a nossa tendência inevitável é para o pecado. Mas em Deus, nós somos fortalecidos. Ele é que nos dá capacidade para abandonar o pecado e experimentar novidade de vida. É Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos dá condições através da ação do seu Espírito Santo. Quero concluir com as palavras de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Pai querido, Pai maravilhoso, obrigado por essa palavra que nos mostra a importância de olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos aquilo que está errado, de percebermos o quanto precisamos de Ti, o quanto necessitamos da graça de Cristo. Obrigado pela Tua graça, que nos é ofertada não por merecimento, mas pelo Teu amor, porque realmente não há nada em nós que nos torne dignos de nos achegar a Ti. Que nós possamos a cada dia olhar para as nossas vidas como o publicano, reconhecendo que somos pecadores, mas também, Pai, recebendo de Ti poder para mudanças, recebendo de Ti o perdão que nos liberta, recebendo o Teu amor que não nos joga no lixo, que não nos abandona e nem nos rejeita, mas que nos restaura, que nos renova e que nos faz novos e melhores, segundo a Sua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Que ao nos analisarmos, que não sejamos tomados pela amargura,
mas que até mesmo essa tristeza que vem do Senhor por um breve momento sirva para nos gerar arrependimento e nos levar para perto de Ti. E num segundo momento, que possamos experimentar a doçura do perdão divino e a certeza de que o Senhor nos ama. Quanto o Senhor nos ama, porque o Senhor nos perdoa, Pai. Nós Te louvamos pelo Teu perdão, nós Te agradecemos pelo Teu amor e graça. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que você sinta o perdão de Deus na sua vida, que você, ao olhar para si mesmo e perceber falhas, não sucumba ao sentimento de culpa, mas se achegue a Deus na certeza de que Ele te perdoa. Amém?